Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Blogueiros. Nosso blogueiro de hoje é o Jota Olimpo. Ele faz o blog jotaolimpo.blogspot.com. Jota, muito boa tarde. Olá, Tânia, tudo bem? Amigos da CBN, boa tarde. Bom, no seu blog você trata de assuntos variados, mas eu vou focar aqui em um dos temas bem recorrentes, que é relacionado à deficiência física, né? O Jota ficou tetraplégico, vítima da poliomielite, e é um dos temas que ele trata no blog. E um dos posts sobre justamente mobilidade, você fala da alegria de poder se locomover com a cadeira de rodas motorizada e a dificuldade, né, de ter acesso a ela. É muito caro, muito inacessível, vamos dizer assim, uma cadeira de rodas motorizada, Jota? Antes de responder, deixa eu fazer uma pequena correção. Não é uma correção, mas uma alteração nessa denominação que você fez aí. Na verdade, eu sou tetraparético, porque a poliomielite, ela tira o movimento, né? Ela causa paralisia, mas ela não tira a sensibilidade em nível de pele e de musculatura, né? Como é o termo? Tetraparético. Parético. É uma coisa mais... É um preciosismo, mas só para gente deixar bem clarinho isso aí, né? Sim. Bom, quanto a essa alegria de obter o equipamento, Tânia, é realmente uma conquista, sabe? Porque o equipamento no Brasil, sim, é muito caro ainda. Equivale... Uma cadeira de rodas motorizada hoje, 0 quilômetro, equivale a um carro usado. Ao preço de um carro usado de mercado, assim, um carro popular. Então, por aí você já pode tirar o valor disso. Agora, não só a questão financeira entra em jogo, mas todo um contexto, sabe, familiar, um contexto pessoal mesmo, de adaptação. Eu conheço muitas pessoas que utilizam cadeira de rodas que não se adaptam depois de obterem um equipamento motorizado. Para mim não aconteceu isso, ainda bem. Eu me soltei muito mais, vamos dizer assim. Para você foi uma maravilha, né? Pelo que você descreve lá no blog. Foi uma passagem de nível de vida. Ô Jota, você vive em que cidade? Eu moro em Curitiba, Tânia. Curitiba é uma cidade boa para pessoas com deficiência? Olha, Curitiba, como toda grande metrópole brasileira, ela tem um mito cercando a questão da acessibilidade. Até na grande mídia, eu tenho visto ultimamente que Curitiba está sendo louvada como a capital mais acessível e tal. Isso é verdade, mas em certas áreas da cidade, tá? Nós temos no centro da cidade bom nível de adaptações nas ruas, nos prédios públicos e tal. Mas ainda existe muita coisa por fazer, tanto nos bairros quanto nas próprias estruturas assim, de transporte, de lazer, de cultura. Mas já está bem encaminhado nesse sentido. Muito bem, estamos aqui com o Jota Olimpo, é o nosso blogueiro de hoje. Ele faz o jotaolimpo.blogspot.com e também está no Twitter. Aliás, foi pelo Twitter que nos comunicamos. Você fala de Curitiba, que é uma cidade que é considerada muito boa e tal, e não, na verdade na prática nem é tão boa assim, mas de qualquer forma, considerando os padrões brasileiros, em geral as cidades brasileiras não estão preparadas para dar uma qualidade de mobilidade para as pessoas com deficiência, né, Jota? Sim, e não só na questão do transporte e da mobilidade, nós temos ainda muita coisa para conquistar em termos de presença, sabe, de inclusão dessas pessoas que de alguma forma estão limitadas. E quando a gente fala assim, você pode notar que nem todos estão aptos. Você tem pessoas que estão uma parte da sua vida limitadas, como as mulheres grávidas, os idosos, as pessoas que sofreram um acidente e estão temporariamente com gesso. Então, as cidades têm que ser melhor planejadas mesmo, para que toda condição seja contemplada, para que a gente não fique, para que as pessoas não fiquem excluídas da sua cidadania. Como é que faz? Você trabalha? Olha, eu trabalho primordialmente com audiovisual. Eu estou atualmente produzindo cinema de longa-metragem em companhia de um grupo aqui em Curitiba. Nós estamos no nosso segundo longa-metragem. Se você me permitir, eu vou dizer o nome aqui. Claro, aproveita. Então, nós estamos para lançar esse ano o Curitiba Zero Grau. Olha aí, outra coincidência com o nome da cidade, né? Que é uma história muito legal e que vai focalizar a cidade de uma maneira fora do comum e transpor para qualquer metrópole do mundo os dramas,
as aventuras de 4 homens que supostamente viveriam aqui, né? E nós já produzimos também o Sal da Terra, que foi o primeiro longa-metragem nosso, e estamos aí no mercado primordialmente com isso. Mas eu trabalho há algum tempo com música também, eu faço trilhas para cinema, para vídeo, e os blogs é que são a minha última invenção aqui. Eu estou administrando não só o meu blog, como os dos nossos filmes, tá? E estou me iniciando nisso. Eu estou há 1 ano fazendo o blog do jolimpio.blogspot.com, né? Muito bem. É Jolímpio. Eu falo J Olímpio. Corrigi aquela hora. É blog do Jolímpio.blogspot.com. Tá certo, porque o J junto aqui com Olímpio fica Jolímpio. Então tá, já tá esclarecido. Bom, J Olímpio, deixa eu te fazer uma pergunta aqui só para entendermos essa questão da tecnologia e também da deficiência física. Você não tem o movimento dos braços? Parcial nos braços e nenhum nas pernas. E dá para, por exemplo, ou você precisa de recursos tecnológicos para usar o blog, para fazer o seu trabalho com audiovisual? Olha, tudo na vida de uma pessoa com deficiência severa, como é a minha, passa muito perto, se não dentro de adaptações. Tá? Tudo é adaptado. Eu opero, apesar de não ser canhoteiro, como dizem, sinistrômano, né? Eu opero o mouse com a mão esquerda, porque isso me convém melhor em termos de postura e tal. Então, é um pequeno exemplo, mas eu opero um computador normal, sem outra adaptação, apenas para digitar eu utilizo numa das mãos um lápis com uma borracha na ponta. Então, são pequenas adaptações que a gente tem que se submeter, digamos assim, ou adotar para que a tarefa saia melhor, tá? Então, mas tem muita gente que tem necessidade de usar acessórios, digamos assim, muito mais sofisticados. E aí nós voltamos àquela primeira questão do acesso financeiro, né? Que é tudo muito caro, né? Sim, ainda é tudo muito caro. Certo. Bom, e você como produtor de cinema, também num dos posts lá no blog, você faz uma carta aberta à ministra Ana de Holanda, ministra da Cultura, sobre a importância de ampliar o acesso aos bens culturais a pessoas com deficiência. Quais são os problemas relacionados especificamente a esse público no que diz respeito aos bens culturais? Pois é, Tânia, a minha carta à senhora ministra não foi apenas para solicitar que esse governo tivesse um olhar para dar acesso à cultura às pessoas com deficiência, mas sim que ela contemplasse nas medidas de governo do novo ministério que o protagonismo na produção de cultura fosse também estendido às pessoas com deficiência. Eu vou dizer melhor assim, nós temos muitos poetas, cantores, músicos, pintores limitados fisicamente, tá? Para você ter uma ideia, eu acredito que eu seja hoje o único produtor de cinema de longa-metragem tetraparético no Brasil em atividade. Se eu estiver errado, eu gostaria muito que alguém me escrevesse. Então, o que significa isso? Significa que toda uma equipe, porque o cinema é uma atividade eminentemente coletiva, ninguém faz um filme sozinho, né? Essa equipe me cercasse de condições, pelo menos operacionais, para que eu pudesse exercer a minha função, entende? Então, são esses meios, essas junções de forças, digamos assim, né, que poderiam levar as pessoas que têm algum dote artístico, que têm alguma propensão a se expressar através da arte, que elas tivessem acesso também aos teatros, e não só como espectadores, mas nos palcos, né? Que tivessem também a pintura, a galerias que produzissem ou que realizassem mostras coletivas ou individuais de pessoas com alguma limitação. Mas aí a ministra como poderia atuar? Como o governo, o poder público poderia atuar para incentivar isso? Olha, assim como grandes medidas foram tomadas no governo anterior para facilitar que o povo da periferia ou do interior recebesse os famosos pontos de cultura, que são aqueles polos, né, que reúnem várias denominações, ou melhor, vertentes artísticas, como cinema, teatro e vídeo, né, e outras vertentes. Assim também eu acredito que esse governo pode ampliar esse conceito para contemplar também essas pessoas, porque não é só a falta de acesso financeiro, econômico, que leva as pessoas a se afastarem dos meios e dos bens culturais.
é também a falta de acessibilidade física, né? E de inclusão mesmo, sabe? De aceitar que essas pessoas se manifestem mais eloquentemente nas suas vertentes artísticas. Sim. Bom, J. Olímpio. Oi. Um outro post que me chamou a atenção lá no seu blog em relação ao voo que você fez para o Rio de Janeiro e que você teve muita dificuldade para se ficar acomodado ali no avião. Existe uma norma da ANAC para pessoas com deficiência que essa norma não foi seguida nesse voo que você fez e pelo jeito não costuma ser seguida, né? Olha, eu posso falar de experiência própria com essa viagem. Até essa semana esse assunto voltou à imprensa com o caso da deputada tetraplégica que não pôde desembarcar adequadamente até que exigisse os seus direitos aí no aeroporto de Cumbica, né? Mas no meu caso, em outubro passado, eu levei inclusive impresso de casa a norma 009 da ANAC, solicitei o apoio da companhia aérea, não foi prestado nenhuma atenção a isso. Eu chamei o pessoal da Infraero, porque aqui em Curitiba o aeroporto não dispõe mais de escritório da ANAC, isso é um absurdo, né? Mas o pessoal da Infraero também se mostrou incompetente, digamos assim, ou sem ação para fazer com que essa norma fosse executada. No caso, o que eu solicitava era viajar na minha própria cadeira, ainda munido de atestado médico e em formulário internacional de aviação, aquela coisa toda que a gente se cerca de precaução para fazer o direito valer. Isso não aconteceu. Eu tive que entrar em risco com a minha coluna aqui, que é bastante abalada por escoliose e tal. Eu tive que viajar na poltrona comum, minha cadeira viajou no porão de carga do avião, com risco também de ser danificada, né? E eu digo com toda certeza, Tânia, que eu só consegui viajar em condições menos perigosas porque eu levei 2 pessoas para me assessorar. Então você veja que tem muita coisa para ser conquistada ainda, né? Pois é, imagina. Ok, J. Olímpio, muito obrigada pela entrevista. Eu agradeço também, Tânia, só queria deixar bem claro aqui que eu não sou um ativista da causa da deficiência, mas eu acho que, assim como a cidadania, a acessibilidade e a cultura, esses temas mereceram um olhar assim da gente e eu vou continuar com o blog nessa linha, até para fazer a questão, para fazer o caminho não ser de fora para dentro, você me entende? Eu não estou cercando o meu mundo do blog. Eu quero que o blog, a partir de mim, seja universalizado nos seus temas, nos seus assuntos. Eu agradeço muito o espaço que você abriu e estou sempre aí à disposição, tá bom? Sim, eu foquei na questão da deficiência, mas deixei claro que no blog você fala também sobre outros assuntos, assuntos variados. O blog é bem variado. J. Olímpio, bom carnaval para você. Para vocês também, bom trabalho, um abração. O J. Olímpio é o nosso blogueiro de hoje, ele faz o blog Jolímpio, que é J. Olímpio, né? jolimpio.blogspot.com.